A gente vai comentar agora histórias de lugares que fazem parte, justamente, né? Quase que um patrimônio histórico e cultural para muitas pessoas. E a gente começa falando que, aos 90 anos, Oscar Vitor de Holanda faz história por fundar e continuar à frente do restaurante Caravelli. É um dos mais emblemáticos aqui da capital. Ele fundou a casa no bairro Vila União, nos anos 1960, e recepciona aí os clientes todo santo dia. Quem vai contar essas boas histórias mais cedinho aqui na sexta-feira é o Diego Barbosa. Boas histórias na Verdinha. Diego Barbosa. Bom dia, meu amigo. Tem sempre aquele lugar, né, que faz parte ali da nossa rotina, do nosso dia a dia, que vira quase da família, né? Tem sempre, tem sim, Elisiane. É quase como se a gente não passasse mais na frente deles e não remetesse a alguma memória, né, alguma história. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. E já começando pelo que você já iniciou, que foram os 90 anos do seu Oscar Vitor de Holanda, que é o fundador e o proprietário do restaurante Caravelli. Como a Eli já adiantou, o Caravelli se localiza ali no bairro Vila União, ali pertinho do Montese, né, naquela região. E ele é emblemático por natureza, por congregar diferentes peculiaridades, vamos dizer assim, Elisiane. Primeiramente, por ser um ambiente totalmente familiar, né? O Caravelli, ele abriu as portas em 1960, então temos aí muita história para contar. E a vertente dele sempre foi essa, né? De ser um ambiente que congregasse diferentes pessoas, de diferentes cidades, mas sobretudo que mantivesse esse clima mesmo de família, sabe? De união, de gente. E aí hoje, desde aquela época até hoje, quando você entra no Caravelli, a primeira pessoa com a qual você dá de cara é o seu Oscar. Que inclusive é a marca, né? É a marca registrada do restaurante. Inclusive, eu fui lá na sexta-feira passada, faz uma semana que eu estive lá no Caravelli, e foi muito interessante saber que, para quem está acompanhando na TV ou para quem vai ler a matéria no Diário do Nordeste, inclusive já faço esse convite, tem a história completa dele lá. O seu Oscar é uma figura porque de cara ele já lembra um grande personagem da nossa história aqui do Ceará, que é o Patativa do Açará, né? Assim que a gente olha, a gente já bate o olho e diz, parece o Patativa. E de fato, quando você começa a conversar com ele, vem tanta história, sabe? Ele tem uma simpatia enorme. E pelo restaurante ter incorporado esse clima de família, quem entra lá, seu Oscar, como é que o senhor tá? Tudo bem? E ele já vai puxando mais histórias e mais conversas. Então, essa energia, né, esse ambiente já chama a atenção da clientela, que inclusive está lá há muito tempo. Então, você encontra pessoas que já hoje são adultas, casadas, com filhos, e que já foram lá enquanto crianças, jovens. É muito tempo, né? Muita história. E o seu Oscar nos falou que tudo começou com uma banquinha. Foi um bar, na verdade, que ele montou na esquina da Luciano Carneiro, né, da Avenida Luciano Carneiro, que é onde se localiza o Caravelli até hoje. E a partir dali, devido a essa camaradagem dele, né, de tratar as pessoas, essa simpatia, o negócio foi crescendo a ponto de, em algum momento, ele dizer, bom, eu acho que está na hora de montar um restaurante. E foi aí que surgiu o Caravelli, que ele se beneficiou, inclusive, essa história interessante, porque Caravelli é o nome de um jato comercial francês. E aí a gente fica se perguntando o que tem a ver o jato francês com o nome de restaurante, né? O que tem a ver a gastronomia com a aviação. O Caravelli, ele se localiza onde antes era localizado também o antigo aeroporto de Fortaleza. E aí o que acontecia? As pessoas, ao deixarem ou buscarem as pessoas, né, os seus parentes, amigos, passavam no Caravelli para almoçar, para se alimentar. E aí a fama do restaurante foi crescendo, porque as pessoas iam para lá, gostavam, o serviço realmente é de muita qualidade, eles têm self-service, hoje tem lanchonete, tem pizzaria. E aí acabou, sabe, incorporando tudo isso à própria vivência, não só das pessoas do bairro, né, do próprio bairro do Vila União, mas de toda a Fortaleza. E o seu Oscar, mais uma vez, ele é quem orquestra tudo isso, né? E 90 anos, olha, super lúcido, Elisiane. Eu, inclusive, perguntei a ele qual é o segredo para chegar, assim, lúcido, bem aos 90 anos, e ele falou, não morrer. Olha só. Mas é curioso, sabe por quê, Diego? Eu acho que isso do dono estar ali muito presente, conhecer todas as pessoas, todas as famílias, remete muito a esses estabelecimentos de antigamente, remete muito ao interior do estado também, onde você conhece todo mundo, você sabe da família, de quem é filho, todos os detalhes, você comenta, e eu acho que as pessoas se sentem, né, acolhidas. E totalmente. E na hora de escolher qual lugar, porque hoje em dia a gente sabe, tem muitas opções
opções, diverso, o cardápio é recheado. Mas você vai onde você se sente bem, onde você sabe que vai ser bem acolhido, onde as pessoas muitas vezes já conhecem a sua preferência, né? Exatamente, porque é isso, né? Eles já estão tão ali dentro do cotidiano que já se conhece. O seu Oscar, inclusive, ele não é daqui de Fortaleza, é de Iracoiaba, justamente para ter sentido essa sua fala, né? A gente realmente saber que do interior, de fato, vem essa outra vivência que, quando chega aqui na capital, as pessoas se reconhecem, né? Porque a gente sabe que na capital, obviamente, não tem só pessoas da própria Fortaleza. Sim. Muitos dos nossos antepassados vieram do interior e aqui encontram esse novo recanto. E tem uma coisa interessante, Elisiane, além de toda essa programação, vamos dizer assim, gastronômica do Caravelli, né, que tem um restaurante, a lanchonete e a pizzaria, como eu falei, eles também investem numa programação cultural. E já houve um tempo, na verdade, em que o Caravelli recebeu artistas do porte de Moacir Franco, Noite Ilustrada, Vanusa, para a gente perceber como isso cresceu, né? E a proporção que isso tomou. Artistas de calibre, né, muito grande, assim, de um fazer artesanal e artístico muito elevados, indo ao Caravelli. Hoje a programação musical continua, sobretudo devido a um piano de média cauda que tem no meio do salão. Nos almoços de sábado e domingo ele é tocado, e aí para mim fica o meu dever de casa, porque eu quero ir lá nesses dias em que o piano é tocado, que eu adoro o som do piano, e deve ser muito interessante, né? Você almoçando com a sua família e de repente ter um pianista lá fazendo esse concerto, né, pra gente na hora do almoço. Então, assim, são muitas características super interessantes. E como eu já falei, essa é só uma parte de tudo, né? Porque quem for ler a matéria vai perceber a complexidade também e os desafios que o seu Oscar passou para manter essa casa viva, pulsante, sobretudo após a pandemia de Covid-19, né? Que a gente sabe que muitos estabelecimentos realmente ficaram numa situação desafiadora, mas ele conseguiu. E hoje o Caravelli se torna cada vez mais referência, que eu espero que se torne para mais pessoas mediante a nossa matéria. Guarda um pouco do nosso patrimônio, né, histórico-cultural. Eu acho que isso faz muito bem, né? Numa época onde a gente tem tantas opções, né? Eu acho que lembrar de algo com detalhes, eu acho que faz a diferença. Totalmente. Bora trazer uma outra história também. A gente vai falar agora do Guaraná do Louro, que fica localizado ali no bairro Jockey Club. É uma banquinha estreita num canto da parede, mas que faz parte da rota gastronômica popular. É aquele lugar que muita gente fala assim, já passou lá na banquinha, aquela Exatamente. Banquinha lá, daquele endereço e tal. Sempre tem essa recomendação, Sempre tem. E olha, é uma banquinha, e da banquinha mesmo, viu, Elisiane? Que é um negocinho, um vãozinho, assim, no canto de parede, como eu coloquei, e que de fato faz muita diferença ali no bairro, porque eu acho que o espírito do dono, né, que o nome dele é Fernando César Magalhães, mas obviamente ninguém chama ele de Fernando, é o Louro, né, o Louro do Guaraná. Ele é o mesmo espírito do seu Oscar, de camaradagem mesmo, de amizade. Então imagina, você chega e tem 3 liquidificadores industriais, e tem toda aquela movimentação de pó de guaraná, de banana, de abacate, de farinha láctea, enfim, ele vai misturando tudo. De repente, em 10 minutos, saem copos e copos de pó de guaraná, muita substância. Inclusive, a gente foi no momento que era de lanche, já às 3 horas da tarde. E a fila, Elisiane, olha, é de dobrar assim a esquina. Ele disse que já houve momentos em que dobrou outra esquina. Porque as pessoas são ávidas, né, por uma bebida que a gente sabe que já houve um auge do pó de guaraná aqui em Fortaleza, né? Tu lembra? Eu lembro disso em Calcaia, inclusive. Tinha uma época que esses pontos tradicionais de Guaraná, todo mundo, desse horário do lanche, depois de 3 da tarde, era não certeza, tinha pra quem quisesse, passar lá. Né? Pois é, exatamente. Então, já houve esse auge, que foi ali, eu acho que início dos anos 2000, até o começo dos anos 2010, né? Só que aí houve esses pontos de resistência e o Guaraná do Louro, de fato, é esse ponto, porque ele só vende pó de Guaraná, ele não vende mais nenhum tipo de outra bebida, enfim. E faz esse sucesso estrondoso porque, primeiro, o preço é acessível, né? Segundo, ele tem essa malemolência, né? O Louro, ele realmente conquista ali pelo diálogo, pelo papo. E tem essa outra coisa de ser um ambiente super simples, formalidade zero, que as pessoas se sentem muito à vontade. E eu concordo contigo, é mais um lugar, é mais um espaço que conta um pouco da nossa Fortaleza, que está para além dos bairros ditos nobres, né? Enfim, do centro. São esses lugares que estão meio que à margem, mas que nas próprias comunidades, sobretudo essas comunidades periféricas, são um sucesso, assim, é um sucesso estrondoso e que, mediante, enfim, o trabalho de, por exemplo, pessoas que vão lá e divulgam,
se tornam conhecidos em toda a cidade, e eu acho que muito merecidamente, porque é isso, você ganha um espaço e ganha um personagem também para a cidade. Eu acho que também tem a questão da confiança, né? Quando a gente fala de lugar para você se alimentar, as pessoas sempre têm muito receio. Quando tem um lugar desse que é bem recomendado, né? Que todo mundo comenta, que as pessoas se sentem ali acolhidas, elas também se sentem confortáveis para consumir, né? Aquele alimento. Exato, são 26 anos de tradição no caso do Guaraná do Louro, né? A gente falou do Caravelho, abriu em 1960, esse abriu em 1999. E se a gente for perceber que poderia ser uma bebida mais fugidia, assim, né? Como houve o auge, assim como tudo que tem um auge, uma hora vai cair, né? E mesmo quando hoje não tem muitos esses espaços onde vende pó de Guaraná, vende em um lugar ou outro, mas não tem esse espaço consagrado, ele continua lá porque ele de fato fez a vida dele ali. Eu fui perguntar a ele, né? Ele disse que na verdade tudo começou quando ele ficou desempregado e viu que no Maranhão estava dando muito certo essa venda de pó de Guaraná. Então ele disse, eu vou testar aqui. Foi testando, começou vendendo a R$1 e hoje já está na garrafa, ele vende, para tu ter ideia. As pessoas vão lá e compram no copo mesmo, mas quem quiser levar na garrafa, que tem diferentes tamanhos, ele também faz. E é como eu te falei, é naquela brincadeira, naquela malemolência, mas ele vai atendendo a várias pessoas, as pessoas ficam felizes. Tem gente que fica até na calçada, faz dali do cantinho de parede uma espécie de reuniãozinha mesmo, de encontro. E a depender do horário, eu acho que as pessoas que vão sempre no mesmo horário, elas acabam ficando meio que amigas também. É um ponto de encontro. É um ponto de encontro, não deixa de ser. Então, na verdade, eu tenho refletido sobre essas matérias que a gente está fazendo muito no Verso, que são sobre esses espaços de Fortaleza, para além do que eu já falei, né? Da hegemonia que a gente pensa primeiro. E está sendo, eu pelo menos estou ficando muito satisfeito com o que a gente tem encontrado, porque são histórias que de fato furam uma bolha, no sentido de dizer assim, poderia ser a gente também, poderia ser os nossos pais que em algum momento quiseram colocar um empreendimento e que deu certo, e que mudam a história ali mesmo, às vezes de uma rua, às vezes de um bairro, e pelo que eu estou vendo, quando a gente publica essas matérias e as pessoas reagem a elas, me parece que está chegando à cidade inteira, sabe? Eu fico muito feliz, porque são pessoas que de fato merecem essa atenção e que, mais uma vez, elas desenham, elas mapeiam um jeito muito nosso de ser fortalezense, né? Eu acho que isso é cultura. Isso é cultura. Com certeza, é o nosso patrimônio. E eu acho que a gente fala sempre muito em inovação dos negócios, como chamar a atenção, o marketing ali da rede social, mas inovação também passa pela boa conversa, por tornar o lugar um ponto de encontro, por deixar as pessoas à vontade, por demonstrar confiança. E a gente vê claramente o quanto esses estabelecimentos fazem isso naturalmente, sabe? Sem nenhum esforço. Claro, a gente fala naturalmente, mas tem toda uma trajetória, né? Para construir isso, para solidificar isso, é toda uma trajetória e todo um esforço, Exatamente. Né? Mas a gente fala, eu entendo o que você quer falar, no sentido do próprio carisma da pessoa, né? Do ser realmente cearense, que não é aquele que está lá sendo divulgado como, esse é o nosso jeito. Não, o nosso jeito é esse aqui. Sim. É esse aqui que fala fácil, que chega perto, né? Que convida para mais junto e que, mais uma vez, formalidade zero. Inclusive lá no Caravelho, que é um restaurante que já é mais tradicional, mas quando você chega, é um outro tipo de recepção. É quase como se você fosse, de fato, da família. Então, mais uma vez, estou muito feliz e convido a todo mundo que está nos assistindo a acompanhar as nossas reportagens no site do Diário do Nordeste. Recentemente a gente fez do Raimundo do Queijo, né, que também foi outro sucesso, que é outro grande nome aqui da nossa cultura fortalezense. E a nossa intenção é essa, mapear diferentes lugares. Hoje, inclusive, eu vou para mais um, mas não vou adiantar, porque depois a gente vai falar sobre. Tá certo. Para a gente desbravar e conhecer mais a nossa cultura. Inclusive, já convido aqui o nosso ouvinte, telespectador e internauta a nos ajudar também a mapear esses lugares. Né? Com certeza você tem boas histórias, tem uma lembrança, uma memória afetiva de algum lugar. Comenta aqui pra gente, conta aí o porquê que esse ponto aqui de Fortaleza, esse lugar é tão importante. Comenta aí, manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp, DDD 859-8887-1306. Obrigada, viu, meu amigo, pelas boas histórias. É sempre bom, né? Ficar por dentro e refletir um pouco, né, sobre o que a gente tem de bom. E é por isso que a gente tem que celebrar isso. Celebrar sempre. É isso aí. Obrigado, Eli. Bom fim de semana.